Hoje a gente vai falar sobre um tema que muita gente tem dúvida, apendicite. O apêndice fica na região do intestino grosso e qualquer pessoa corre o risco de ter uma inflamação por algum motivo do apêndice. Se não for tratado de forma rápida, pode inclusive ter graves complicações. Laisa foi pega de surpresa com fortes dores abdominais enquanto fazia viagem internacional. Ela inclusive chegou a se automedicar achando que seria gastrite. Na realidade, o diagnóstico era de apendicite. Antes de descobrir, eu estava com muita dor no corpo. Dor no corpo na região do abdômen, né, na região da barriga. E eu achava que era por conta de uma gastrite que eu tinha. E aí eu fui dormir com dor, não tomei nenhum medicamento. E quando foi no outro dia de manhã, eu acordei com dor ainda, né, na mesma região. E era uma dor que persistia. Eu tomei remédio achando que era gastrite, mas era uma dor que continuava aumentando. Até que teve um ponto que a dor era tão forte que eu não aguentei mais e eu pedi para ir para o hospital, né? Nas ruas, nem todos sabem precisamente o que seria apendicite e principalmente as suas causas. Eu não conheço, não sei. É uma infecção que dá, né? Na tripa da pessoa, eu acho que seja isso. Eu só não sei o que é, mas eu sei que é uma doença que acontece na barriga da pessoa. O principal sintoma da apendicite é uma dor na região abdominal, que pode variar de acordo com a idade da pessoa e ainda a posição do apêndice inflamado. Na maioria dos casos, o primeiro sinal pode ser uma forte dor na região do umbigo, que pode começar fraca, mas aos poucos torna-se insuportável e intensa. A jornalista reafirma que, no caso dela, tudo foi muito rápido. As dores aumentavam a cada instante e eram intensas. Ela recebeu o diagnóstico, por exemplo, por volta de 8 horas da noite. E nas primeiras horas da manhã seguinte, já estava no centro cirúrgico. Depois da cirurgia, o médico falou que é normal sentir algum tipo de dor, até porque foi uma região que foi cirurgiada e tudo. Então, eu ainda sinto uma dor. Não que eu sinta aquela dor... como é que eu posso dizer? Aquela dor assim, resistente, aquela dor a todo momento. Não, mas depois da cirurgia eu sentia uma dor, um dolorido, digamos assim. Não era uma dor mesmo, mas era um dolorido. Dependendo do movimento que eu fazia, né? Quando eu ia me deitar, quando eu ia me levantar. Mas o médico disse que era normal e que com o tempo essas dores elas iriam diminuindo. As causas da apendicite não são sempre muito claras, mas algumas situações podem gerar a inflamação do apêndice, como, por exemplo, obstrução por gordura ou fezes e ainda infecção gastrointestinal causada por vírus. Vamos saber mais sobre esse assunto? A gente convidou aqui um expert, doutor Raimundo Viana, que é cirurgião geral. Doutor Viana, bom dia. Bom dia. Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Obrigada pela presença aqui. A gente vai saber um pouco mais. Primeiro, as pessoas têm muita dúvida sobre a localização do apêndice. Ai, estou sentindo uma dor aqui, olha, aqui. Outro dia eu estava sentindo uma dor aqui. Gente, será que é apêndice? Eu fui procurar, né, a anatomia humana, onde fica o apêndice. Aí o doutor Viana vai explicar para a gente. A gente tem uma ilustração aqui, inclusive sobre o apêndice normal inflamado. Já já a gente vai ter outra sobre a localização, mas é aqui mais próximo do umbigo, né? É um pouco abaixo do umbigo e à direita. Um pouco abaixo do umbigo e à direita. E à direita. Então, essa é a localização usual, na maioria das vezes, do apêndice. Mas esse apêndice ele pode variar de posição. Por exemplo, na mulher grávida, esse intestino é empurrado para cima e essa dor pode dar em cima, embaixo da costela, né? E pode acontecer durante a gravidez apendicite aguda. Durante a gravidez pode operar e deve, né? Porque se for aguda... Não tem como. Apendicite aguda não tem outro jeito a não ser operar, né? Existem alguns trabalhos que mostram que no começo você poderia tratar com antibióticos só, mas o índice de recidiva da doença é muito grande. Então, o tratamento eminente de uma apendicite aguda é a cirurgia, né? Normalmente, esse apêndice, na grande maioria das vezes, a apendicite ocorre por obstrução desse pequeno tubo que tem aí, é um tubo por dentro, ele tem um furo, né, como se ele fosse uma pequena tripa. Ele sai do intestino? Sai do intestino grosso, né, no final do intestino grosso, né, aliás, é o início, porque o final é o ânus. Então, ele sai aí e entra um fecalito, um pouco de fezes aí dentro, na grande maioria das vezes, e esse apêndice inflama, né? Ele
Inicialmente, o quadro clínico começa com uma pequena dor no estômago. Por isso que ela pensou que era gastrite, né? Começa a dor no estômago, depois ela migra para em volta do umbigo e depois ela se localiza à direita, que a gente chama fossa ilíaca direita, né? Essa dor, inicialmente, na grande maioria das vezes, é uma dor que não é de grande intensidade, levando o paciente, na maioria das vezes, a utilizar algum tipo de medicamento para dor, né? E depois essa dor vai se intensificando. Tem febre? Vou chegar lá. Ah, tá certo. Então, essa dor vai se intensificando, vai evoluindo, e quando o paciente não procura o serviço médico, o que acontece? Esse apêndice ele vai aumentando de volume, você vê ali que ele está aumentando, aqui, né? E vai ter um momento em que ele vai romper. E aí vai cair fezes dentro do abdômen, dentro da barriga. E aí começa infecção, febre, dor intensa e podendo levar até a sepse. O que é a sepse? Generalizada. Infecção generalizada. Antigamente, o número de óbitos por apendicite aguda era muito mais alto. Houve uma redução importante do número de óbitos devido ao acesso à saúde e às intervenções mais precoces. A gente tem aqui, inclusive, na próxima ilustração, eu estou vendo aqui, mais ou menos um local, né, onde a dor se manifesta. A cirurgia hoje para a apendicite aguda, ela é uma cirurgia tranquila, feita de forma laparoscópica? O exame que identifica se é uma apendicite aguda é ultrassom? Bem, na realidade, o diagnóstico da apendicite é eminentemente clínico. Mas você pode pedir exames complementares quando tem dúvida, né? Se uma pessoa chega no pronto-socorro contando que está com febre, com dor abdominal intensa, que você comprime o abdômen e solta de uma vez e a pessoa grita de dor, não tem muito o que fazer. Provavelmente, a grande probabilidade é que isso seja um apendicite. E se não for apendicite, de qualquer forma, tem uma inflamação no abdômen que vai ter que intervir. Mas quando são casos em dúvidas, principalmente nas mulheres que podem ter outras doenças, como inflamação nas trompas, nos ovários, que você tem que fazer o diagnóstico diferencial, o exame melhor é a tomografia computadorizada, podendo ser feito o ultrassom, mas não é o exame que fecha o diagnóstico. Isso é um conjunto de exames, junto com o exame clínico, que leva ao diagnóstico de apendicite. Tem uma história que diz que a apêndice não serve para nada, só para inflamar e tirar. É isso mesmo? Ele tem uma função específica? Tem. Antigamente se achava que não tinha função nenhuma, mas ele tem a função de produção de linfócitos, né, que são células de defesa do corpo, né, ele tem essa função. Mas o fato de se tirar o apêndice não vai fazer ninguém perder a imunidade ou ter alguma doença. Qual o percentual da população atingida com apendicite aguda, doutor Viana? Olha, ele é alto, principalmente nos jovens, em torno aí de 3 a 4%, e ocorre mais na adolescência e no adulto jovem. E isso tem muita relação com a alimentação, como a gente viu também, né? Com a alimentação, tem muitas vezes a conformação do apêndice, né? O apêndice que tem uma luz interna maior, ele vai cair fezes ali com mais facilidade, né? Certo. Olha, hoje a gente aprendeu um pouco mais a identificar dor da apendicite aguda e saber quais são os tratamentos mais adequados, conversando aqui com o cirurgião geral, Raimundo Viana. Muito obrigada, doutor Viana. Muito obrigado a você pela oportunidade. Até a próxima. Até a próxima, se Deus quiser. Se Deus quiser.